Olá, tudo bem? Começando mais um programa Pingo nos Is, aqui pela TV Litoral Panorama, programa que busca esclarecer, tirar dúvidas e também explicar ao nosso telespectador um pouquinho sobre política, economia, sociedade e também os fatos do nosso dia a dia. O programa de hoje eu conto com a professora Micheline Ramos de Oliveira, antropóloga, e também o professor Flávio Ramos, cientista político e também sociólogo, para tratar sobre um assunto que é o tema aí, não só no Brasil e no mundo. Nós vamos falar sobre a prisão do ex-presidente Lula e não só esta prisão, mas outros processos que circulam também aí pelo judiciário. E eu converso com a professora Micheline. Professora, obrigado por mais vezes estar conosco aqui. E essa questão agora, essa polêmica. Lula foi preso, para por aí, segue, é real essa prisão? Como é que é essa situação? Para tentar explicar para o pessoal de casa, que às vezes a gente fica meio confuso, né? Boa noite a todas e a todos. Essa é uma questão bastante complicada, principalmente quando nós falamos do judiciário. Hoje nós temos no Brasil um judiciário que deveria dar conta, já que nós estamos numa terceira república, de realmente legitimar a nossa democracia. Mas quando o próprio STF ele não toma decisões que são decisões coerentes e são decisões frágeis, isso acaba sendo muito nocivo para a democracia. Para o Brasil, para os brasileiras e brasileiros. Isso gera uma confusão muito grande. E também acaba reproduzindo todas essas polarizações. E isso é muito complicado. Então, nós temos que tentar reverter esta lógica. Você me perguntou se essa prisão é de verdade. Sim, é de verdade. Lula está preso. O que gera confusão? Novamente, essas decisões, não é? Sim. Elas são paradoxais. No momento, você nega habeas corpus. Do outro, você não sabe, então, se você deixa em aberto, se em segunda instância, um julgamento, logo o sujeito pode ser preso. Nós temos aqui que pensar que todos somos brasileiros e brasileiras, e a justiça, o direito, deve reverberar na vida de todos e todas, e não é o que está acontecendo. E tem uma outra questão também que eu gostaria de levantar. Muitos estão dizendo que a prisão de Lula foi um fato histórico. Daí eu concordo com o sociólogo Sérgio Abranches. Não foi um fato histórico. Fato histórico é Lula ser preso, Temer não ser preso, Renan Calheiros não ser preso, Aécio Neves não ser preso e ser liberado por um Congresso Nacional. Isso é muito complicado. Vamos lá, nós temos aí lideranças que são de lideranças relacionadas ao judiciário, ao poder legislativo, ao poder executivo e a partidos políticos que têm muito menos prestígio e legitimidade do que Lula no Brasil, e essas pessoas elas ainda estão blindadas. Isso é complicado, isso é delicado, é isso que gera toda essa insegurança. Com certeza. E professor Flávio Ramos, como disse a professora Micheline, essa questão está no judiciário, aí o pessoal fica assim, está em Curitiba, está em Porto Alegre, está em Brasília, decide o Congresso Nacional, para uma questão que eu acho que, ao meu ponto de vista, seria totalmente jurídica, somente isso. Bom, boa noite a todos e a todas, a você, obrigado pelo convite. Obrigado, professor. É muito prazer estar com a Micheline aqui conosco também. Prazer é meu. Bom, eu, pegando assim um pouquinho da conversa da professora Micheline, eu diria, ela fez uma crítica ao judiciário, eu faria uma crítica não só ao judiciário, mas ao legislativo e ao executivo. Eu acho que há muito tempo que nós não temos uma crise envolvendo os três poderes institucionais. Sim. Nós temos um legislativo que talvez seja a pior legislatura dos últimos anos. Temos o executivo fragilizado, cujo presidente, o Michel Temer, troca de ministro como troca de sei lá de quê, né? E o judiciário é um reflexo disso. Nada mais do que isso. Nós temos um legislativo fraco, um parlamento horroroso, figuras tenebrosas. Temos um executivo fragilizado. O judiciário absorve isso, os três poderes. Né? Então, na verdade, nós vivemos um grande impasse do ponto de vista institucional. Insegurança jurídica, que você comentou agora, Micheline, mas também do ponto de vista das ações envolvendo o governo, as ações governamentais, as políticas públicas, tudo isso. É uma confusão só. Além disso, a gente falar da prisão do Lula, né? É pior do que isso. Quer dizer, na verdade, as siglas partidárias vivem também uma indefinição muito grande. O PT vive uma crise grande. O PT, que foi forjado ao longo dos últimos 20 anos do século XX, e se o PT hoje vive essa insegurança, nós temos um culpado, sim, infelizmente, ou não, é o Lula.
O Lula não deixou que as lideranças novas emergissem no partido e hoje o partido está completamente sem rumo. Era somente Quer dizer, ele, né? Puxa vida. Enfim. Então, eu só acrescentaria isso. Além da crítica ao judiciário, eu também teria uma crítica aos dois outros poderes das instituições. E em cima disso, só professora, assim, essa questão, a senhora falou do judiciário, falou do executivo, legislativo, e a gente vai para a realidade ali, não escapa um, na verdade, a gente está observando aí que não escapa um desses, ou é Lava Jato, ou é mensalão, ou é propina, ou é um problema no seu estado lá de origem também, é uma confusão só. É muito confuso, por isso que eu acho bastante complicado, eu concordo com o Flávio, que é uma crise que está em todos os poderes, em todos os lugares, inclusive nos partidos políticos. Só que também nós temos que pensar, se nós queremos realmente viver uma república, pensando na história de todas as repúblicas, nós vivemos uma segunda república, até idos de 60 do século passado, onde o judiciário ele acabava não intervindo. Se existisse alguma questão complicada, vamos chamar os militares. Nós estamos hoje, ou estaríamos hoje vivendo uma democracia realmente, porque o judiciário ele auxiliaria na legitimação desta democracia. Então, nesse sentido, eu penso que nós temos que redesenhar a república. Daí, por que eu não concordo que o Lula seja o grande Cristo, a figura, ou o grande demônio, a figura central? Porque existem outros nomes aí que têm que ser colocados também dentro dessa caldeira. É bom, primeiro eu quero deixar bem claro que eu concordo sim com a prisão do Lula. Certo? Ele tem que estar preso. Agora, eu discordo com a não prisão, por exemplo, de um Aécio Neves, de um Temer, de um Renan Calheiros. Então, nós temos que pensar que essa é uma questão histórica onde nós temos um nó. Por que o Lula está preso e por que tantos outros não estão presos? Mas não estarão? Olha, eu não sei. Será que não é o início das outras? Eu não sei. Não tenho certeza de nada como a maioria da população. O Aécio está se tornando réu pela primeira vez. Vamos ver onde isso vai dar. Daí sim nós teremos um fato histórico, porque até então nós não temos um fato histórico. Mas o curioso é interessante, né? Todos nós, ou grande parte da sociedade brasileira, conhece os nomes dos ministros do Supremo e não conhecemos 4 ou 5 ministros de Estado do Executivo. Realmente. Isso reflete justamente o judiciário ocupando um espaço como ator político, que nunca aconteceu nesses últimos anos pós-redemocratização. Muita gente nem sabia que existia o STF e o STJ. Nada, né? E o que é interessante, eu estava lendo, eu não me lembro agora quem escreveu, que nós não sabemos nem o nome dos jogadores da Copa. A Copa está chegando e sabemos o nome dos ministros. Isso é interessante, isso é uma questão histórica. Mas é ruim para a democracia, porque você veja, são juízes ocupando um espaço de debate, quando isso deveria acontecer onde? No parlamento. O parlamento seria o grande espaço, né? O locus do debate político. E nós temos lideranças políticas extremamente fragilizadas, opacas, ruins. E isso é um problema, porque nós estamos numa polarização e vamos lá. Se a gente perceber os candidatos que nós temos aí, os pré-candidatos, nós temos de um lado aqueles que querem lutar veementemente contra a corrupção, com armas, metralhadoras e suas espadas. Certo? E de um outro lado, aparentemente, aqueles que querem lutar para modificar, para transformar o Brasil, para reduzir a desigualdade social, econômica, cultural, certo? Agora, aí nós estamos lidando com 2 extremos. Uma extrema, entre aspas, esquerda e uma extrema, entre aspas, direita. Até porque hoje nós não sabemos mais o que seria direita e esquerda no Brasil. E isso acaba reduzindo em muito o nosso campo de possibilidades para que nós consigamos eleger alguém que realmente dê conta de transformar este país. Porque nós precisaríamos de um candidato ou de uma candidata que conseguisse dialogar entre esses 2 grandes pontos. De um lado, vamos combater, sim, continuar combatendo a corrupção e também vamos combater a nossa desigualdade social. Nós vivemos num país onde 1%, certo, da riqueza, não é? Onde a riqueza está na mão de 1% de brasileiros e brasileiras. Isso gera tudo que nós estamos vivendo hoje, violências, insegurança. Eu acrescentaria intolerância. Com certeza. Também. Isso é muito ruim, porque as pessoas estão extremamente raivosas, estão extremamente intolerantes. Os extremos, né, professor? Exatamente. Ninguém consegue ouvir o outro, aceitar o outro, dialogar com o outro.
É uma intolerância total, de um extremo ao outro. As redes sociais comprovam isso. Perfeitamente. É um absurdo. O debate político no Brasil é paupérrimo, de uma pobreza ímpar. Até se você... E tudo fica ideologizado. Sim. Se você joga ovo, você é de direita, ou se você não joga ovo, você é de esquerda. Isso é uma brincadeira, é lógico. Sim, claro. Mas é por aí a coisa. Mas qualquer fato vira uma guerra épica e, assim, a minha opinião não é certa, só a sua. A da professora não é, não. Da professora vira uma discussão sem, como o senhor falou, uma briga política sem sentido algum. É como se a realidade estivesse objetivada, né? Não, e cada um detivesse a verdade dentro de si. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Isso mesmo. E existe aí toda uma lógica, como o professor Flávio falou, muito pobre. As pessoas xingam as outras de comunistas sem saber o que é o comunismo, não é? Xingam as outras de fascistas sem saber realmente o que é o fascismo. Mas talvez tenhamos um candidato fascista. Isso é bem complicado. Pois é, isso... E essa questão também, né, professores? É assim, a questão do copo e cola. Né? Eu peguei lá de uma pessoa, é legal, e então copo e cola disso, daquilo, daquele outro, e às vezes nem sabe o que está falando. Né? Eu vou brigar por isso, mas nem sei o que é isso. Então, daí isso, nós chegamos no nosso outro programa que nós discutimos aí, onde eu discuti com o professor Eduardo Guerini sobre fake news. Sim. Não é? Daí nós vamos gerando informações que, além de serem informações superficiais, são informações falsas. Isso aconteceu com a vereadora no Rio de Janeiro, com certeza. Alvo de um monte de ódio, destilando ódios, impressionante. Isso é importante, Fábio, nós retomarmos. Depois do nosso apoio cultural, pode ser, professor? Nós vamos para o nosso apoio cultural, porque temos que parar ele. O assunto está bom, está começando a ficar quente aqui. Começamos lá com a questão prisão Lula, mas a gente vem aí desenvolvendo uma questão de outros, né? Porque é muito amplo isso, não é apenas um. Será que é só o primeiro ou é só o único? A gente discute sobre isso depois do nosso apoio cultural.